destaques do mercado agrícola, da agroeconomia, da economia, do mercado financeiro, com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Hora de dar aquela conferida no comportamento dos mercados agrícolas e financeiros esse final de manhã de terça-feira. Pois é, e pela sua elegância e uma roupa um pouco mais leve, eu acho que subiu um pouquinho a temperatura em Porto Alegre. Essa semana está mais leve aqui, e a tendência é continuar assim por mais algum tempo. Ainda bem, porque é difícil. Hoje o dia. Vamos lá, para não perder a atualização. É com você. Tá bem, mercado financeiro com dólar operando em queda nesse final de manhã de terça-feira, 0,5%, R$ 5,42 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações praticamente estável, agora com uma pequena elevação de 0,1%. Abriu o dia em queda, agora tenta uma pequena recuperação. Lá fora, destaque para o petróleo, um tombo aqui de 1,4% nesse momento, os preços caindo para a faixa de $83,60 o barril do tipo Brent. O comportamento do petróleo nesta manhã está refletindo os dados divulgados ontem pelo governo chinês, revelando uma lentidão na recuperação da economia chinesa, o PIB do segundo trimestre ficou abaixo da expectativa, tudo isso leva a uma tendência, pelo menos é assim que é a leitura do mercado, de retração no consumo, inclusive de petróleo, por conta de economia crescendo mais devagar. E é isso que está acontecendo no mercado hoje. Mercado de commodities agrícolas, soja praticamente estável, tá? De um lado para o outro aqui, cai um pouquinho, 0,1%, sobe 0,1%, nada muito significativo. Depois um tombo no dia de ontem, onde foi bastante feia a coisa para o lado da soja, uma queda de 23 até 25 pontos nos contratos mais próximos, ou seja, foi literalmente um tombo, que está refletindo no mercado interno hoje pela manhã, inclusive com queda aí de até R$ 4 por saca de soja, o que é muita coisa, para o produtor que já vem enfrentando preço baixo. Situação bastante crítica, refletindo, por um lado, essa questão da China, a economia é meio devagar, meio andando um tanto devagar, e a China é o maior consumidor mundial de soja, né? Isso acaba refletindo no mercado dessa commodity, e, por outro lado, também a safra americana andando muito bem, até esse momento, em termos climáticos. Então, isso está empurrando para baixo o preço de todos os grãos aí, mas principalmente a soja. Nesse momento, uma pequena queda de 0,1%. O trigo também cai 0,1%. O milho na contramão está tentando se recuperar do tomo de ontem, está subindo 0,6%. Na Bolsa de Nova York, o café arábica volta a subir 1,2%, é um mercado que havia caído um pouco ontem, mas eu mesmo já cantei ontem que isso era temporário, que os preços voltariam a subir, não deu outra aqui. A café robusto em Londres também com alta, 0,5%. O mercado está com uma oferta apertada de café no mundo, tanto isso é que está fazendo com que os preços se mantenham em patamares elevados. Açúcar cai 1 ponto percentual, cacau cai um tombo aqui de 5 pontos percentuais, mas aquele negócio, cacau sobe 3, 4% num dia, cai 5% no outro, mas volta a subir no dia seguinte. O mercado segue muito volátil, tem pouca oferta de cacau no mundo, portanto não muda muito esse perfil de preços majoritariamente em alta. Suco laranja bastante volátil hoje, abriu de em queda, agora sobe 0,5%, é outro mercado que está com baixa oferta de produto no mercado. A gente vai ver uma matéria sobre isso daqui a pouco, aqui mesmo, acho que eu vou comentar. O fato é que o suco de laranja segue com preços elevados e volta a subir 0,5% nessa terça-feira, Tavinho. Esse é o retrato do mercado, pelo menos por enquanto. Silmar, antes da gente entrar em outros assuntos, o governo continua aí na caça a fazer um superávit para poder acertar o seu caixa. A notícia não está no UOL, que é o nosso parceiro de internet, mas está no Globo.com. O ministro Haddad e o presidente Lula, já avisou o presidente Lula e o Planalto que tem que dar um corte lá de 10 bilhões. Isso aí vai interferir em diversas áreas e setores nos orçamentos previstos aí para vários setores do Brasil. Tem que cortar, né, Silmar? E, por outro lado, esse seria o primeiro passo, o mais importante, é cortar custo, não tem outra. Agora, ao mesmo tempo, ele está tentando voltar com aquela questão da remuneração daqueles produtos, aquela lista básica lá que tem isenção de brutos por mais um tempo, está voltando a insistir nisso aí, porque depois dessa decisão na Câmara de liberar, ou seja, de isentar de impostos vários produtos, inclusive do agronegócio, como é o caso da carne bovina, que está sendo criticado, que a carne bovina diz que é coisa para rico, não devia ter imposto zero.
beneficia ricos, quando deveria ter um outro tipo de tratamento para favorecer apenas essas populações mais carentes, ou seja, que esses poderiam comer carne bovina com um sistema de cashback, ou seja, se devolve em termos de receita a populações mais carentes aquilo que é cobrado dos demais. Isso, por enquanto, está aí isento de impostos. Então, o governo, para tentar tapar o buraco lá, que não fecha nunca, está tentando voltar a remunerar aqueles produtos básicos lá, que inclui, inclusive, a indústria de automóveis, né? Sob pressão contrária, obviamente, dos empresários. Enfim, a briga continua, não tem desfecho previsto ainda. E tem que fechar esse orçamento, né? Ou seja, tem que fechar essa reforma tributária quanto antes. Agora começam as férias dos parlamentares, senão essa coisa fica sendo rolada até o final do ano também. Vai se arrastando e impede outras decisões importantes. Mas tem que cortar, não tem jeito, tem que cortar. Você falou do suco de laranja. As exportações de suco de laranja movimentaram 2,5 bilhões de reais na safra 23-24. Dólares. Hã? Dólares. Dólares. 2,5 bilhões de dólares. Colocaram reais, mas dólares. Na safra 23-24. Crescimento de 21% em relação à safra passada, mas o volume exportado caiu, segundo a Citrus BR. O Brasil exportou 961.270 toneladas de suco de laranja, quase 10% a menos que na temporada anterior. Problemas climáticos que continuam por 5 safras seguidas aparecem como principal motivo para este desempenho. A Europa continua como principal mercado para o suco de laranja do Brasil, mas com redução de quase 12% no volume de compras. Os embarques para os Estados Unidos também tiveram queda, cerca de 6%. Assim como as compras do Japão, que caíram 16%. Pois é, Silmar, está aí, confirmado. Colocaram reais lá, mas foi um engano, erro de digitação. São 2,5 bilhões de dólares. Está aqui no material que o nosso Ibiapaba Neto mandou, ele que comanda a Citrus BR. E aí já foi dito que a Europa continua sendo o nosso principal mercado, né? E temos aí problemas climáticos. Ao longo de 5 safras consecutivas apareceram como principal fator para a diminuição da oferta e valorização do produto, está aqui no comunicado da Citrus BR. Pois é, também a gente já vem acompanhando, eu comento todos os dias aqui, o suco de laranja atingiu patamares históricos, aqui, os mais altos da história nos últimos 2 anos, já desde o ano passado, pelo menos, desde o início do ano passado. Começou com a quebra da safra da Flórida, lá por furacões. Isso fez com que os preços dessem um salto no mercado internacional. Hoje ainda permanece em termos de 2,5 vezes o preço vigorante antes desse início desse salto. Mais de $404,50 por libra-peso, preço normal era abaixo de $2 por libra-peso, historicamente. Tudo por conta, portanto, de redução da produção. E aí os preços deram um salto e agora estamos vendo o resultado do outro lado, uma queda no consumo. O fato é que os preços estão lá em cima e isso tem favorecido a exportação brasileira em termos de receita, já que o volume caiu. Então, a receita recorde, 2,5 bilhões de dólares, é um recorde histórico aqui, obtido pelas nossas exportações de suco de laranja. E tudo indica que, mesmo com produção um pouco menor, os preços devem continuar altos nessa nova temporada, que está começando agora. O ano agrícola aí do suco de laranja começa em julho, exatamente no mês que nós estamos. Estamos já na temporada 24-25, e tudo indica que vamos continuar assim, ou seja, retração no consumo, isso por conta do preço elevado, mas, ao mesmo tempo, retração também na produção. A produção da safra nova também não vai ser grande coisa. Tudo indica a manutenção de patamares elevados no suco de laranja, mesmo com queda de consumo também. E para o consumidor também, na ponta final aqui no nosso mercado interno, também sobra, porque o suco que vem engarrafado nas gôndolas dos supermercados, o 100% integral, ele disparou de preço, né? Aquele que vem misturado, que é o não concentrado, também subiu bastante de preço. Quando você acha um preço muito barato, tem muita água ou está misturado com suco de maçã. E na feira livre, que eu faço todo domingo, o preço continua lá nas alturas. Reflexo disso, dessa baixa produção, a gente ganha em exportação, mas perde aí para o consumidor. Eu me lembro, não muito tempo atrás, uma caixa de laranja na Ceasa custava 30, 32, 35 reais, uma caixa de laranja.
Hoje é para 100, 120 reais. E aí o preço vai se multiplicando, você vai pagar 15, 20, às vezes 25, uma dúzia na feira. No supermercado é por quilo. Sabe qual é a opção? Limão. Lá em casa eu troquei, fazer o quê? O suco de laranja por suco de limão. Você acha a dúzia de limão por R$ 8, R$ 6, faz limonada. Eu gosto muito de suco de laranja, eu sou fã de suco de laranja, tomo todos os dias de manhã, minha primeira coisa é um copão de suco de laranja. Isso desde adolescente, eu acho. Sempre gostei muito de suco. E o limão eu deixo para caipirinha, né? Mas você pode fazer as duas coisas com o limão, a caipirinha e o suco. Eu mesmo, quando eu faço o suco de laranja lá em casa, o natural, eu sempre espremo junto aí uns 2, 3 limões para dar uma azedada, para dar aquela pegada. Vamos seguir em frente aqui. Receita com exportações do agronegócio do Brasil caiu mais de 2% em junho. Apesar do crescimento do volume embarcado, a queda foi puxada pela desvalorização das commodities. As exportações brasileiras do agronegócio totalizaram 15 bilhões e 200 milhões de dólares em junho deste ano. O resultado representa uma queda na receita cambial de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com o crescimento no volume embarcado pelo setor, a retração foi puxada pela desvalorização das commodities exportadas, em especial dos grãos. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, o índice de quantidade apurado para as exportações do agronegócio cresceu 4,5% na mesma comparação. Para os grãos, o Brasil aumentou o volume embarcado em 0,7% para 15 milhões e 100 mil toneladas. De janeiro a junho, as exportações do setor acumulam uma queda de 0,5% para 82 bilhões e 390 milhões de dólares. Influência de um forte recuo com as exportações de grãos, que foi compensado pelo desempenho dos setores de carnes, açúcar e outros segmentos. A receita cambial com os embarques do complexo da soja caiu 17,8% para 33 bilhões e 500 milhões de dólares. Já o valor arrecadado com as exportações de carnes teve alta de 1,5% para 11 bilhões e 600 milhões de dólares. Pois é, Silmar, estavam limpando ali um filé mignon ali, tirando o cordãozinho do filé mignon, e a gente usa essas rebarbas aí para fazer o famoso estrogonofe, e depois com a peça do filé, ou eu faço um rosbife, ou eu faço medalhões, ou eu faço bifes, né? Enfim, mas estavam tirando o cordãozinho ali com todo cuidado do filé mignon. Ô, Silmar, nós estamos acompanhando esses números aí, para a gente não é surpresa. Na verdade, inclusive os produtos aí que apresentaram alta e que compensaram, de certa forma, para não termos uma baixa maior ainda. Então, eu te pergunto, como a gente já vem analisando nesse sentido, daqui para frente aí, o segundo semestre, estamos com 15 dias do mês de julho, o que deve vir por aí nas exportações do agronegócio brasileiro? Você também, só recapitulando rapidamente aqui, que nós tivemos aqui realmente um desempenho nesse primeiro semestre de volumes maiores em alguns setores. No caso da carne bovina, por exemplo, o volume cresceu, mas faturou menos do que no mesmo período no ano passado, porque os preços estão mais baixos. Então, isso que está acontecendo com as exportações brasileiras. Alguns setores com aumento do volume exportado, mas com preço mais baixo, fatura menos do que poderia faturar. Ou seja, estamos ganhando menos com as nossas exportações. Isso ocorre com vários outros produtos também, com poucas exceções. A soja é outro que também está com problemas de preços baixos no mercado internacional e, nesse caso, ainda também com produção menor esse ano. Isso não apareceu muito no primeiro semestre, já muita soja sendo embarcada ainda, mas no segundo semestre vai aparecer soja com volumes bem menores que o ano passado, teve um desempenho recorde, ou seja, volumes menores e também com preços baixos. Então, a soja realmente vai puxar muito para baixo a exportação brasileira desse ano. As exceções estão por conta, especialmente do café, né? O café com preço alto e volumes maiores na última temporada, isso segurou bastante a exportação brasileira no primeiro semestre, mas não tem força para aumentar o todo, a soma, né, dos demais produtos que têm um desempenho majoritariamente negativo. Outro com desempenho positivo é o algodão. Ou seja, tem boas exceções aqui no meio do jogo aqui, mas realmente a força da soja, do milho também, com preços baixos, tem puxado bastante para baixo a receita das exportações, mesmo com aumento de volume. Bom, para frente, Tavinho, o cenário não vai mudar muito, não. Pelo contrário, no caso da soja, piora até um pouco mais, porque tem menos volume para se embarcar por conta da quebra da safra desse ano.
Então, volume menor, com preço ainda mais baixo que no primeiro semestre. Então, isso não é nada bom nesse produto, que normalmente é o líder da balança comercial brasileira, o complexo da soja. O que deve continuar puxando para cima e equilibrando um pouco melhor é ainda o café, continua com preços altos, açúcar também não está mal, deve continuar com bom comportamento. Tem os produtos florestais também, que têm desempenho positivo, é um setor dinâmico da exportação brasileira, é pouco acompanhado aqui, mas a gente sempre tem que ressaltar que floresta plantada também é um grande negócio, é um grande agronegócio, e o Brasil tem uma presença fundamental no mercado internacional, é líder, inclusive, em alguns desses produtos derivados. Então, esse é a tendência, Davi. Não vai melhorar no segundo semestre, infelizmente, nós devemos fechar o ano com desempenho das exportações brasileiras em receita menores que o ano passado. Alguns setores que são importantes, e um setor que é pouco comentado no Brasil, mas é importante também, é a produção de tabaco, de fumo, né? O Brasil é um grande exportador de fumo. A campanha contra fumantes e contra o tabaco e o cigarro, ela vem muito dos Estados Unidos descendo aí, pegando nós aqui da América do Sul. Mas na Europa se fuma muito. Na China, então, na Ásia, muito. Nos países da Turquia, ali, do Oriente Médio, alguns ali, também se fuma muito. Então, o tabaco é importante, inclusive a nossa principal empresa, lá no sul do Brasil, nós já comentamos isso aqui, já fizemos várias entrevistas, tem importantes programas sociais de forma a educar para a diversificação do tabaco e também para práticas de sustentabilidade. É aquilo que a gente falou. O setor, como é muito visado, toma as providências antecipadamente, né? Coisa que outros setores que não são tão visados também deveriam ter programas sociais, se preocupar com sustentabilidade e alternativas de produção para que os seus clientes e produtores não fiquem presos a um só produto. Assim é a boa ética, a boa lógica. O Brasil é o maior exportador mundial do tabaco, né? Continua sendo exportações que rendem muitos bilhões de dólares por ano, então um setor bastante importante da nossa pauta de exportações. Se não me engano, está entre o 10º ou 12º lugar entre os produtos mais importantes da pauta, ou seja, realmente tem uma presença bastante significativa em termos de geração de receitas. E gera também muito emprego, é um setor muito importante para a economia do extremo sul do país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os maiores produtores desse produto, né, tabaco. Santa Cruz do Sul, lá, que é lá perto da minha terra, é o grande polo produtor, centro industrial também de processamento de tabaco, grandes indústrias multinacionais que estão sediadas nessa região, tá vendo? E você falou que o preço do algodão tá bom, tá alto. O preço está bom. O preço está bom, tanto que o produtor esse ano já aumentou bastante a área de plantio, foi um salto na área. Nós vamos ter uma produção possivelmente recorde nessa safra, a colheita está começando agora, ou seja, vamos ter novamente um ano de grandes receitas e grandes exportações também do algodão, um setor dinâmico do agro brasileiro que não para de crescer também. Nós estamos aí ultrapassando os Estados Unidos como maiores exportadores mundiais, produção ainda dos americanos ainda tem uma produção um pouco maior do que a nossa, mas a tendência é o Brasil superar os Estados Unidos também, é o nosso principal concorrente, também em produção ao longo dos próximos 2 anos. Então, em termos de produção, só fica a China e a Índia na frente, mas em termos de exportações, o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai assumir a liderança e ninguém segura, porque é um setor muito moderno, muito avançado em termos comerciais também, está buscando mercados no mundo inteiro e tem um produto de altíssima qualidade, melhor que o algodão americano. Bom, então isso justifica, quer dizer, justifica não, vou dar uma outra bronca nos meus cachorros, que eu já dei uma hoje de manhã, os 3 salsichinhas pretos que eu tenho, é o Luke, a Amora e o Faísca. E eu subi para tomar banho, quando desci eles estavam roendo lá uma manta que eu tinha coberto eles durante a madrugada, porque foi fria, e era uma manta de algodão. E eu dei uma dura neles. Falei, que negócio é esse? Vocês estão aí roendo o cobertor de vocês aí, que é de 100% algodão? Pode parar com isso. Aí enfiaram o rabo no meio das pernas e foram lá para outro canto. Mas agora, quando eu voltar para casa à tarde, eu vou dar outra bronca, que é o seguinte, não roam, não rasguem a manta de algodão, porque está custando muito caro. É verdade. Ok, Silmar, ótima terça para você e amanhã a gente conversa de novo. Igualmente, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã.